Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos trazer sobre o padre que diz que não concorda com o batismo de criança. Olha só, polêmica, mas interessante. Eu não concordo com o batismo de criança, diz padre durante live. Um vídeo polêmico de um padre da Igreja Católica viralizou nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas. Nele, o sacerdote afirma que não concorda com o batismo de crianças. A declaração do religioso vai de encontro à doutrina da Igreja Católica, que realiza o ritual como um mandamento de Cristo. O sacerdote católico expressou seu ponto de vista durante uma live quando foi questionado por um seguidor sobre o porquê dos evangélicos não batizar as crianças e apenas apresentarem na igreja. Além de não concordar com a tradição católica, o padre disse que o objetivo da dominação em batizar bebês era de ganhar dinheiro. Olha só. Para justificar sua posição contrária à igreja, o reverendo disse que Jesus foi apresentado no templo. Exatamente, Jesus não foi batizado, Jesus foi apresentado quando ele tinha meses, porque foi depois que ele foi circuncidado, no 8º dia após o nascimento. E não batizado. Jesus foi apresentado no templo e não batizado. E que era obrigação dos pais ensinarem aos filhos a verdadeira doutrina. A Bíblia nos mostra Maria e José levando o menino Jesus para ser apresentado no templo. Era assim que era para nós fazer. Mas por que os padres batizam? Batizam porque, francamente, é para ganhar dinheiro. Esse padre, olha, denunciando a avareza dos sacerdotes católicos, está cheio também. Está cheio de avareza na Igreja Católica. O Espírito Santo pode entrar em uma criança? Pode, mas como é, meu amado de Deus, que você vai querer que o Espírito Santo haja na vida de uma criança que é inocente, se ele não sabe nem o que está acontecendo? Verdade. Eu sou até contra, num sentido de pregação para adultos, crianças pegarem. Agora, fazer uma pregaçãozinha levezinha para os próprios coleguinhas, os próprios amiguinhos, tudo bem. Porque a criança, ainda que tenha 5, 6, 7 anos, no Brasil, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança e adolescente é criança até 12 anos de idade. Então, era obrigação, primeiramente, dos pais ensinar aos seus filhos a verdadeira doutrina, assim como fez Maria e José com Jesus. Então, eu não concordo com o batismo de criança pequena na igreja. Pronto, falei, finalizou o padre. Vamos ouvir o áudio dele, para não dizer que o Bruno é mentiroso? Essa pergunta aqui, tem um abençoado me perguntando assim: padre, o que é que o senhor acha a respeito dos evangélicos levarem os seus filhos para ser apresentados e não serem batizados? Meus irmãos, eu concordo em grau e número, porque a Bíblia nos mostra Maria e José levando o menino Jesus para ser apresentado no templo. Era assim que era para nós fazer. Mas por que os padres batizam? Batiza, certo? Porque, francamente, é para ganhar dinheiro. O Espírito Santo pode entrar numa criança? Pode. Mas como é, meu amado de Deus, que você vai querer que o Espírito Santo haja na vida de uma criança que é inocente, se ele não sabe nem o que está acontecendo? Então, é da obrigação, primeiramente, dos pais ensinar os seus filhos a verdadeira doutrina, assim como fez Maria e fez José com Jesus. Então, eu concordo? Não concordo. Não concordo. Pronto, você quer saber? Eu não concordo com o batismo de criança pequena na igreja. Pronto, falei. Tá bom assim? Olha só, o padre falando a verdade. Deus usa os padres também, os padres sinceros. Eu nunca duvidei disso. Vamos ouvir novamente o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que concorda com o batismo de criança. Eu fui católico, meu pai obrigou a minha mãe a batizar na católica e fui batizado quando eu tinha 11 meses. Aí, mais tarde, obviamente, que a mãe se converte ao mundo evangélico e eu vou ser batizado quando me converti também ao mundo evangélico, porque eu não era convertido. Quando eu tenho 16 para 17 anos, na congregação que eu congreguei, só podia se batizar com a maioridade, ou seja, com 18 anos, eu me batizo com 8 anos no mundo protestante. Tem 2 batismos sobre as costas. Mas o que valeu mesmo seria esse aí que eu fiz de 18 anos. Eu tinha consciência do que queria, do que eu estava fazendo. Eu tinha consciência que Jesus era o meu Salvador, eu tinha consciência da mudança de vida que eu tinha que ter, a nova criatura, eu tinha consciência do Espírito Santo,
Eu sabia o que eu estava fazendo. Diferente do batismo católico lá com 11 meses que derramaram água sobre a minha cabeça, eu chorei e não sei o que estava ocorrendo. Vamos ouvir novamente o que o padre disse? Vamos lá. Eu vou chamar ele de sacerdote, porque até essa palavra padre é errado. Porque padre quer dizer pai, ninguém é pai, nada aí. Pai é só Deus. É sacerdote. Se vamos seguir o Velho Testamento, existe a figura do sacerdote e não do padre, ou chamado em espanhol de cura. A prestação do padre, vamos lá. Faz a pergunta aqui, tem um abençoado me perguntando assim, padre, o que é que o senhor acha a respeito dos evangélicos levarem os seus filhos para ser apresentado e não serem batizados? Meus irmãos, eu concordo em grau e número, porque a Bíblia nos mostra Maria e José levando o menino Jesus para ser apresentado no templo. Era assim que era para nós fazer. Mas por que os padres batizam? Batiza, certo? Porque, francamente, é para ganhar dinheiro. O Espírito Santo pode entrar numa criança? Pode. Mas como é, meu amado de Deus, que você vai querer que o Espírito Santo haja na vida de uma criança que é inocente, se ele não sabe nem o que está acontecendo? Então, é da obrigação, primeiramente, dos pais ensinar os seus filhos a verdadeira doutrina, assim como fez Maria e fez José com Jesus. Então, eu concordo? Não concordo. Não concordo. Pronto, você quer saber? Eu não concordo com o batismo de criança pequena na igreja. Pronto, falei. Tá bom assim? Tá bom assim. É a verdade. A verdade tem que ser dita mesmo. Olha, padre corajoso, hein? Capaz de ser até disciplinado porque disse essa verdade aí na igreja católica. Sabe lá se não vai ser disciplinado. Mas mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a verdade. E o que ele disse, o batismo é feito para ganhar dinheiro, porque paga. Tudo é pago. A minha avó que contava, tudo é pago na igreja católica. A minha avó foi católica por 70 anos, depois ela se converteu ao protestantismo. Ela casou na católica, se batizou na católica, fez primeira comunhão, tudo aquelas coisas todas, fez os filhos dela, praticamente, os filhos dela todos fazer primeira comunhão na católica, ela é católica. E ela disse uma vez para mim que até para fazer aquela reza dos mortos, e tem uma crença na igreja católica que eles acham que os que morreram, às vezes estão sofrendo durante, às vezes até 20, 30 anos depois que já faleceram. O espírito talvez não subiu para o céu, ou estava na terra, eles acreditam assim. Ou que o espírito está aparecendo na casa mal assombrada, ou ainda que o espírito está sofrendo, a alma, no caso, está sofrendo, então eles vão fazer uma reza para o morto. Eu quero rezar pela alma do fulano de tal, que talvez esteja no purgatório, esteja, sei lá, aonde. É pago essa oração, é paga essa reza. Tudo é pago, tudo é cobrado. Então, o que é isso? Primeiramente, que são rituais antibíblicos, não são de Deus. Segundo, eu digo essas rezas aí, tem embasamento lá em 1ª, 2ª Macabreus, aqueles livros deuterocanônicos que não estão na Bíblia evangélica do Velho Testamento, porque o Novo Testamento é igual. É para ganhar dinheiro. A segunda questão é para ganhar dinheiro. E até com os rituais corretos do Novo Testamento, como o batismo, eu não sou contra o batismo, mas o batismo tem que ser o batismo de arrependimento, como João Batista disse. Até quando, raça de víboras, de cobras, vocês vão se arrepender para fugir da ira futura? Porque ele estava se batizando para se aparecer e não para ser uma nova criatura. Que é o que acontece muito por aí. Esses batismos políticos, por exemplo, é só para parecer que se converteu ao mundo evangélico para ganhar voto dos evangélicos. Como fez o santo preso, pastor Everaldo, que batizou o santo Bolsonaro lá em Israel, no Jordão. Foi um batismo político, e Jesus é contra batismo político, porque o batismo é uma coisa séria, é para a transformação da pessoa, é para se tornar uma nova criatura, é para o Espírito Santo de Deus entrar na pessoa. Tanto é que Jesus disse, é necessário vos nascer de novo, da água e do Espírito. Água batismal, batismo, Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, que seria, teoricamente, o segundo batismo, batismo com fogo purificador, queimar nossos pecados, e a água para limpar nossas imundícias. Essas são
as representações ou o simbolismo da água e do fogo ali, naquele contexto que Jesus falou para Nicodemos, dizendo que Nicodemos tinha que nascer de novo, tinha que se batizar, tinha que ser uma nova criatura. Graças a Deus que temos padres falando a verdade dentro da Igreja Católica e pouco se importando com a disciplina que pode vir. Posto que a Igreja Católica tem lá as suas normas, tem um catecismo e tem a tradição católica. As tradições católicas, elas equivalem às tradições dos anciãos que Jesus combateu, por conta da vossa tradição, invalidais os mandamentos de Deus. E eles têm invalidado os mandamentos de Deus até nessa questão do batismo, desse sacramento, que é um dos sacramentos da Igreja Católica, é o batismo, que o batismo ele é feito de uma maneira antibíblica, porque nós não temos nenhum registro na Bíblia que crianças eram batizadas. Ainda que possa se entender, lá em Atos dos Apóstolos, que teve uma família que foi toda batizada e parecia que tinha lá crianças, mas a Bíblia não menciona explicitamente. E seguindo as pegadas que são de Jesus, seguindo o mestre, Jesus não foi batizado quando era criança, foi apresentado. O maior exemplo é Jesus. Lembrando que não é só a Igreja Católica que batiza a criança, a Igreja Protestante também batiza a criança, que tem várias ramificações. As tradicionais igrejas protestantes, como a presbiteriana, metodista, se eu não me equivoco, eu não vou falar talvez equivocado, mas a presbiteriana eu tenho certeza, talvez até a luterana, batem desse modo as crianças. E às vezes batizam por às vezes não, sempre batizam por aspersão. Ou se não, dão um banho na criança, como fosse o batismo por imersão. Às vezes a criança pode até se afogar. Tem vídeos aí no YouTube de batismos que a gente é assim, meu Deus. Já comentamos aqui no canal que até batismo adulto, se não souber fazer, os ministros não souberem fazer no local correto, se os ministros não escolherem ou escutarem exatamente a voz da razão, da consciência, da prudência, e não escolherem um local que não tenha tanta correnteza, digamos que num rio, pode acontecer uma catástrofe ali, uma tragédia, como aconteceu, que eu comentei aqui no canal, como eu disse, que um presbítero morreu batizando o outro, e o outro morreu também, me parece. Você tem que ter prudência. Enfim, então, comentário, na Igreja Católica, muitos criticam a Igreja Católica, mas a gente não pode generalizar. Tem gente de Deus lá dentro. E às vezes tem que estar lá dentro para estar pregando, ensinando lá a verdade. Porque na cabeça de muitos fanáticos evangélicos, todos os caras vão para o inferno. Quem que disse isso? Do mesmo modo, na cabeça dos fanáticos católicos, todos os evangélicos vão para o inferno. Porque tem padre que fica pregando, como é o padre Ricardo. Paulo Ricardo fica pregando que a única santa imaculada é a Igreja Católica que salva, que é a santa de Deus, que tem um magistrado. Não é magistrado, é magistério. Tudo fanatismo, extremismo. A Igreja do Senhor somos nós, cada um de nós. Seja evangélico, seja protestante, seja pentecostal, seja católico, seja anglicano, seja de Igreja Católica Ortodoxa, seja o que for. Aceitou a Jesus Cristo e procura estar de acordo com a palavra de Deus, é um cristão. Porque o que importa é nós sermos cristãos e não católicos, evangélicos, e ficar nessa picuinha um contra o outro, a tolice. Já está feita, eu falei para o meu próprio pai. Meu pai é católico, anda até com crucifixo no carro, católico. Mandou a minha mãe batizar no catolicismo, porque é católico, mas não compareceu nem no batismo. As hipocrisias. Aí eu disse, o que adianta tu dizer que é católico? Porque uma vez eu comecei a falar para ele, disse, eu sou católico, porque ele achava que eu ia converter ele para o mundo evangélico. Não sabia ele que eu já estava fora do mundo evangélico. Então, eu disse o seguinte, o que adianta tu ser católico ou tu ser evangélico, tu não ser um cristão? Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o que importa é ser cristão. É esse rótulo de católico, de evangélico, não diz nada. Lá no céu não tem igreja católica nem igreja evangélica. Não tem denominação, não tem placa de igreja lá. Não tem. Deus vai examinar cada um pelas suas obras. E nós temos que ser a igreja primitiva do Senhor. Que era aquela que era abnegada, que ajudava os necessitados,
que não tinha nenhum outro interesse a não ser ganhar almas para o reino de Deus e fazer a vontade do Senhor. Mas hoje em dia que a gente vê por aí nessas igrejas totalmente o contrário, pessoas querendo se beneficiar com igrejas CNPJadas e com o nome de Deus, ficando ricas com o nome de Deus. A riqueza é proveniente, pode vir de Deus, sim, mas não de um outro, e sim de verdade. Por exemplo, o próprio caso do Salomão no Velho Testamento, que ele só quer alegar o Velho Testamento, mas até no caso de Salomão, tem uma explicação. Salomão não correu atrás da prosperidade, correu atrás da sabedoria. Pediu a Deus sabedoria, aí Deus prosperou porque ele pediu algo que agradou a Deus. Não foi algo perecível, foi algo imaterial e que vai para a vida toda, porque a sabedoria transcende, vai até na outra vida. Agora, a riqueza nesse mundo é passageira, perecível. Por isso que Jesus disse, não ajuntai tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça rói e onde a ferrugem corrói. É claro que a gente tem que viver bem, a gente tem que lutar para ter alguma coisa, para ter uma vida digna, mas eu estou falando, me referindo à questão da avareza desses ministros religiosos que são mais ricos que qualquer um trabalhador comum por aí. E cada vez mais ficam ricos, porque os fãs dão de tudo. Os fãs dão de tudo para eles. Por exemplo, teve um fã que deu uma Ferrari, um Mercedes, Mitsubishi, sei lá, eu já não me recordo do carrão aí. Era um conversível, na realidade, para o Papa Francisco. O Papa Francisco, se fosse avarento, pegava aquele carro para ele, mas ele leiloou aquele carro e deu o dinheiro aos pobres. Pelo menos é assim que foi vendido. Não sei, sabemos se ele fez de fato isso. Sabe a notícia assim. Se todos os que ganhassem carrões, mansões, fizessem isso, agradava mais a Deus. Às vezes Deus permite que algumas coisas dessas aconteçam para ver se o sujeito é avarento mesmo. Porque se eu não tenho um carro e ganho um carro, tudo bem. Um carro para mim é útil. Agora, eu tenho 2, 3 carros na garagem, ganho um carrão, para que eu vou querer aquele carrão? Se eu já tenho os demais, ou eu vendo os demais e ajudo outros, ou dou um carro para quem precisa, para fazer obra, e fico com o carrão. Mas não, eles querem só acumular. E nem acumulou um sujeito aí que faleceu aí, que dizem as más línguas, que até fez filho fora de casamento. E era um santo. Deixou 8 carros na garagem. Só carrão. Inclusive BMW. Para que 8 carros na garagem, eu pergunto? Você vai precisar de 1 carro? 3 já não está bom? 2 já não está bom? Quando a partir dos irmãozinhos pobrezinhos fazendo a obra de Deus, do busão lotado, arriscando a sua vida a ser assaltado, a ser morto, agora a pegar Covid, andando de a pé, pregando nas praças, e eles com vários carrão. Ah, eu já fiz muito, eu já preguei. E daí que você já pregou? Tem que continuar. É muita hipocrisia mesmo. Então, uma atitude boa aí do padre, correta, tomara que continue assim, Deus abençoe ele. E também foi uma atitude, querendo ou não, boa do próprio Papa Francisco. Que eu tenho algumas divergências com o próprio Papa Francisco, porque ele poderia fazer muitas coisas. Eu sei que é difícil, mas ele poderia acabar com a questão de pedofilia dentro da Igreja Católica. Ele poderia, até nessa questão do batismo, rever também. E tantas outras tradições católicas que não têm embasamento bíblico. Ele poderia mudar. Então tá aí a informação. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, no inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.